Esta é a segunda parte referente ao artigo A Bolha Misândrica, de Duncan. Seria impreciso deduzir que as misândricas fossem capazes de criar esse estado de coisas por conta própria, apesar do vigor e habilidade delas em contornar tanto a Constituição dos Estados Unidos da América quanto o escrutínio dos eleitores. Igualmente culpáveis são os homens que, de maneira ignorante, acreditam que agem como homens sim, senhor serviço para feministas se voltando contra outros homens na esperança de que sua postura lhes dê sucatas de afeição feminino. O cavalheirismo existiu na maioria das culturas humanas há muitos séculos e é visto na literatura de todas as principais civilizações. O cavalheirismo aumentou muito as perspectivas de casamento de um homem, mas as razões para isso foram esquecidas. Antes da Era Moderna, garantir a mão de uma jovem mulher em casamento geralmente envolvia passar por seus pais. A aprovação do pai da menina era um canal inegociável no processo. Se um jovem homem pudesse mostrar aos pais da garota que ela colocaria em um pedestal, eles poderiam ser convencidos a sancionar a união. A garota em si não era o público principal do cavalheirismo, pois a atração sexual dela raramente era despertada pelo cavalheirismo, como os princípios do jogo demonstraram. Portanto, muitos homens ainda estão presos à noção obsoleta, inobservante e auto-averso de que o cavalheirismo e o excesso de servidão são os caminhos para o sexo hoje em dia. Apesar da realidade moderna de que as decisões sexuais de uma mulher não são mais controladas por seus pais e geralmente são casuais ao invés de fechado em matrimônio. Se tais homens são religiosos e chamados de conservadores sociais, ou se são esquerdistas estéreis e chamados de homens frescos, eles são efetivamente os mesmos, e o termo cavaleiros brancos pode ser aplicado a todo o grupo. Sua forma de cavalheirismo, quando exposta a histriônicos feministas, resulta nesses homens prejudicando outros homens ao comando de mulheres que nunca serão atraídas por eles. É por isso que vemos um acordo peculiar entre conservadores sociais e feministas supostamente opostos, sempre que surge o desejo de punir os homens. Um número perturbadoramente alto de homens apoia a prisão de homens inocentes por falsas acusações de estupro ou perda de emprego, causando atrasos na pensão para filhos, simplesmente porque esses homens não querem arriscar a desaprovação feminina, assumindo incorretamente que as feministas fanaticamente clamorosas representam a opinião oficial de todas as mulheres. Esses homens são os maiores imbecis de todos, pois sua teimosa negação da eficácia do jogo os impedirá de deduzir que o excesso de agradabilidade e vontade de fazer favores pelos objetos de sua luxúria são exatamente o oposto do que faz as mulheres atraídas sexualmente homens. Nenhuma mulher sente atração por um homem carente. Por esse motivo, depois de feministas lunáticas, esses cavaleiros brancos enaltecedores são a facção mais responsável pela misandria na sociedade ocidental hoje. A mulher comum não está obsessivamente planejando novos esquemas para denegrir e enganar os homens. Ela apenas quer ficar do lado de quem está ganhando, que atualmente é o lado da misandria. Mas os homens enaltecedores na verdade realizam muitas ações sujas contra outros homens na esperança das feministas passarem a mão em suas cabeças. Portanto, a hierarquia do zelo misândrico é assim: feminista estridente maior que enaltecedor, cavaleiro branco maior que mulher comum. Pelas razões descritas anteriormente, mesmo uma declaração de que muitos homens contribuem mais para a misandria do que a mulher comum não impedirá as feministas de sua tendência pavloviana de chamar artigos como este de misóginos. Por fim, os conservadores sociais religiosos que continuam sua sermonização vazia sobre a santidade do casamento, sem fazer absolutamente nada sobre a reviravolta de incentivo ao divórcio adotada pelas leis, têm sido expostos por sua postura pseudo-moral e cegueira deliberada. O que eles afirmam ser de extrema importância para eles foi destruído bem debaixo do nariz deles e eles ainda são muito estúpidos para entender o porquê. Nenhum outro grupo de interesse nos Estados Unidos foi um fracasso total em sua própria missão declarada. Ser enganado ao acreditar que uma questão paralela como casamento gay ser uma ameaça mortal ao casamento tradicional, ainda que perca as mudanças legais que se correlacionam com o aumento das taxas de divórcio criando incentivos para o divórcio é o que destrói o casamento, em vez de um pequeno número de gays. É uma visão tão flagrante quanto um astrônomo que fala em estar ciente da existência da Lua. Os conservadores não são as pessoas que deveriam entender que incentivos direcionam o comportamento. Um artigo digno de ser escrito por Tionion poderia ser concebivelmente intitulado: Os conservadores sociais buscam manter cuidadosamente um recorde 100% perfeito de falhas no avanço de sua agenda. Nesse momento, os leitores podem estar se perguntando se as coisas estão tão ruins, porque não ouvimos nada sobre isso.
De fato, essa é uma pergunta válida e a resposta está nos fundamentos da psicologia masculina. A maioria dos homens beta preferiria morrer do que ser chamado de fracassado pelas mulheres. Os homens alfa, é claro, sabem melhor do que aceitar isso pelo valor nominal. Os cavaleiros brancos também se juntam ao coro de envergonhar outros homens, uma vez que acreditam erroneamente que esse é um caminho para a saciedade de sua luxúria. Assim, um homem injustamente arruinado é confrontado com a perspectiva de ser envergonhado por mulheres e um grande grupo de homens, caso ele proteste contra a injustiça e isso o manter sofrendo em silêncio, levando a uma morte prematura. Temos milhões de bons homens jovens dispostos a morrer no campo de batalha para defender os valores consagrados na Constituição dos Estados Unidos da América, mas não vemos protestos de nem 100 homens divorciados contra o tratamento vergonhosamente inconstitucional que receberam. Os homens têm muito medo de ser o prego que se destaca mesmo quando perdem seus filhos e seus bens presentes e futuros são os principais contribuidores para o status quo predominante. Os homens alfa não têm incentivo além do altruísmo para agir, pois se beneficiam com o clima atual e, portanto, meu altruísmo se limitará a apresentar essas ideias. Qualquer movimento sério precisa iniciar 1 ou 2 centros de investigação e discussão para produzir relatórios de pesquisa, simpósios e recomendações políticas específicas, e os poucos advogados de divórcio que foram obrigados por sua consciência a deixar o lado negro precisam ser recrutados como especialistas. Posteriormente, os painéis de discussão na televisionados devem ser conduzidos nas melhores escolas de graduação em medicina, negócios e medicina, onde homens jovens prestes a embarcar em carreiras lucrativas estão se aproximando da idade do casamento, mas não sabem nada sobre a lei. Filmes documentários precisam ser produzidos, com vítimas proeminentes como Mel Gibson, Paul McCartney, Hulk Hogan e Tiger Woods precisam ser recrutadas como porta-vozes, e protestos visivelmente poderosos fora dos tribunais de divórcio precisam ser organizados. Nesta era da Web 2.0 mídia social ferramentas virais, tudo isso deve ser fácil, principalmente considerando a rapidez com que grupos de esquerda podem montar um aparato comparável, mesmo para causas obscuras. Pelo contrário, tudo o que existe são autores de direitos dos homens, men's rights authors, RAS, que administram alguns websites e trocam informações em seus blogs. Alguma coisa é melhor do que nada é o elogio mais generoso que eu poderia estender aos seus esforços, e este artigo que estou apresentando aqui no T-Futurist é provavelmente a única grande análise desse problema até o momento, mesmo que este nem seja um site dedicado ao assunto e eu não sou o autor principal deste site. Portanto, não haverá um verdadeiro movimento dos direitos dos homens no futuro próximo. A bolha de misândrica será perfurada através da soma de milhões de forças de mercado individuais. Depois de examinar todas as falhas nas sociedades modernas e as leis que as exacerbam, torna-se aparente que existem 2 domínios do pensamento legal/judicial que são os únicos a determinar se nossa civilização sempre irá melhorar ou será meramente cíclico. Essas 2 áreas legais são: a. O tratamento dos direitos de paternidade e b. O tratamento do devido processo nas acusações de estupro. O cérebro humano está conectado para valorizar o bem-estar das mulheres muito mais alto que o dos homens, por razões que antes eram válidas, mas que não são mais hoje, e é por isso que estender o devido processo a um homem falsamente acusado de estupro não é de interesse particular para pessoas que valorizam o devido processo legal. Similarmente, há pouca resistência às leis feministas que removeram todos os tipos de direitos de paternidade dos pais homens. O pai não é visto como algo valioso nem digno de direitos, como vimos acima. Essas 2 áreas do direito são precisamente onde nossa sociedade decidirá se ela ascenderá ou declinará. Todas as outras demonstrações políticas, como imigração, relações raciais e até terrorismo, simplesmente não são tão importantes quanto nenhuma delas pode destruir uma sociedade inteira da maneira que essas leis podem. Gritos misândricos sobre um suposto teto de vidro de sexismo generalizado que explica por que 50% dos presidentes das grandes empresas não são mulheres. O que nunca é mencionado é o piso de vidro igualmente válido, onde vemos que 90% das prisões, suicídios e lesões ocupacionais incapacitantes são de homens. Se esses resultados são o resultado das ações ou escolhas dos homens que sofrem deles, não é esse o mesmo motivo que determina quem se eleva acima do teto de vidro. A incapacidade dos misândricos de abordar essas realidades de boa fé nos diz algo, mas não tudo, sobre o sentido irracional de direito que eles têm.
Um dos mitos mais desonestos de todos é a afirmação de que as mulheres ganham apenas 75% dos homens pelo mesmo trabalho. Deixe-me dispensar esse mito, no processo do qual veremos por que é lucrativo e sedutor para elas transmitirem essa crença falsa. É verdade que as mulheres, em média, ganham menos por ano do que os homens. Também é verdade que quem tem 22 anos ganha menos, em média, do que quem tem 40 anos. Porque o último não é um exemplo de discriminação de idade, enquanto o primeiro é considerado um exemplo de discriminação de gênero. Se as mulheres realmente ganhassem menos por fazer exatamente o mesmo trabalho que um homem, qualquer presidente não sexista de empresa poderia frustrar sua concorrência contratando apenas mulheres, economizando 25% nos salários dos funcionários em relação aos concorrentes. Devemos acreditar que todo grande presidente de companhia e de conselho de administração são tão sexistas que sacrificam bilhões de dólares de lucro. Quando o diretor de responsabilidade social corporativa de uma congregação de freiras escreveu a T.J. Rodgers, presidente da Cypress Semiconductor, que sua companhia deveria ter mais mulheres em seu conselho de administração, Rodgers respondeu com uma carta explicando por que a busca pelo lucro não podia acomodar tal questão politicamente correta. O fato de uma congregação de freiras pagar um salário à prova de recessão a alguém como um diretor de responsabilidade social corporativa é, por si só, um exemplo de existência mimada. E eu não sabia que os conventos estavam agora promovendo crenças marxistas seculares. Além disso, as mulheres empresárias poderiam contratar outras mulheres e competir com qualquer empresa dominada por homens se houvesse tal diferença salarial, mas não vemos isso acontecendo em nenhum país do mundo. As forças do mercado corrigiriam tais erros de preços no reembolso feminino, se eles realmente existissem. Mas elas não o fazem, e aquelas que afirmam que fazem isso não estão apenas anunciando um analfabetismo econômico extremo, mas estão muito felizes em deixar mulheres analfabetas semelhantes com raiva de uma injustiça que não existe. Percebo que as mulheres que realmente foram presidentes de empresas de capital aberto nunca afirmam que existe uma conspiração para pagar mal às mulheres em relação à sua produção. Estou disposto a aprovar leis para garantir que 50% de todos os presidentes da Fortune 500 sejam mulheres, se também exigirmos legalmente que 50% de todas as prisões sejam de mulheres e 50% dos empregos que envolvem trabalhar com máquinas pesadas, estar ao ar livre em condições climáticas adversas, inalação de gases tóxicos ou apreensão de criminosos perigosos também sejam ocupadas por mulheres. O que é justo. Alguém topa? Eu seria o primeiro a ser feliz se o sucesso econômico das mulheres fosse apenas com base no mérito puro. Para muitas delas, é. Mas, de longe, resultou não de forças de mercado ou meritocracia, mas de suborno político e corrupção orientada pela ideologia. Na recente recessão e na contínua recuperação do desemprego, a taxa de desemprego masculino continua a ser muito superior à taxa de desemprego feminino. Se isso fosse simplesmente devido às forças do mercado, tudo bem. No entanto, grupos feministas pressionaram fortemente para garantir que os fundos de estímulo do governo fossem direcionados para impulsionar o emprego feminino às custas da assistência aos homens. O governo esquerdista de Obama estava mais do que ansioso para cumprir uma transferência forçada de riqueza foi promulgada, mesmo que essa não tenha sido o melhor desdobramento de dinheiro para a economia. Maria Shriver, uma mulher que tem a vida mais afortunada da vasta riqueza obtida primeiro pelo avô e depois pelo marido, publicou recentemente a Humanesse Nation, Shriver Report, A Nação da Mulher, o relatório Shriver, consistindo em se gabar de como as mulheres estavam agora superando economicamente os homens. Todo o relatório de pesquisa está cheio de todos os mitos feministas falsos e estatísticas com falhas, como completamente desmascarados aqui, bem como o sexismo total de declarações como mulheres são melhores gerentes. Imagine um homem dizendo o contrário. Além disso, o relatório revela o analfabetismo econômico típico, evidenciado por, entre outras coisas, o onipresente mito mulheres são mal pagas, bem como a crença de que as empresas existem para agir como veículos de engenharia social em vez de produzir lucro. Toda essa pesquisa falsa e grupo de pressão organizado anti-homem foi bem sucedida. Hoje, a taxa de desemprego masculino é pior do que a taxa de desemprego feminino por um abismo sem precedentes. A recessão masculina continua enquanto os Estados Unidos da América transitam para uma economia feminina, e entre os milhões de homens desempregados, alguns devem níveis proibitivos de pensão para filhos,
apesar de não serem os que querem privar seus filhos de uma família de pai e mãe, aterrissando na prisão por falta de fundos. Além disso, enfatizo novamente que ter de 10 a 30% da força de trabalho masculina dos Estados Unidos da América vivendo sob uma taxa tributária marginal efetiva de 70% destruirá seus incentivos para inventar novas tecnologias ou iniciar novas empresas. É mesquinho discutir se a principal faixa de imposto de renda federal deve ser de 35% ou 39,6%. Quando uma fatia da força de trabalho está abaixo de um imposto de 70% sobre a renda marginal. Além da tirania disso, também custa muito dinheiro dos pagadores de impostos para prender um número crescente de homens desempregados. Claramente, transferir cada vez mais homens de uma capacidade geradora de impostos para uma capacidade consumidora de impostos certamente causará um duplo dano aos orçamentos governamentais. Da próxima vez que ouvir alguém dizer que os Estados Unidos da América têm a maior população carcerária do mundo, lembre-se de mencionar que muitos desses homens simplesmente perderam seus empregos e se divorciaram contra a própria vontade. Enquanto isso, as mulheres estão se divertindo muito. Embora a distribuição da força de trabalho do setor público versus do setor privado não esteja altamente correlacionada ao sexo, o foco está nas mulheres que ganham mais de US$100.000 americanos ou mais. O próximo gráfico do Cato Institute mostra que, quando a remuneração total, salários mais benefícios, é levada em consideração, o setor público ultrapassa totalmente o setor privado nesta década. A produtividade do funcionário típico do governo aumentou muito mais do que a do trabalhador privado, que agora o funcionário do governo recebe o dobro. Os pagadores de impostos estão recebendo valor pelo seu dinheiro? Vai além. A vasta maioria dos impostos de seguridade social é paga pelos homens, mas é recolhida pelas mulheres, devido às mulheres que vivem 7 anos a mais que os homens, em média. Isso não é nada preocupante, mas o fato de que as mulheres consomem 2/3 de toda a assistência médica dos Estados Unidos da América, apesar da maioria desses gastos anuais de 2,5 trilhões de dólares serem pagos pelos homens, certamente merece debate. Pode ser natural que as mulheres exijam mais assistência médica, pois são elas que dão à luz. Mas também era natural que os homens financiassem isso apenas para suas esposas, não para a comunidade mais ampla de mulheres. A profissão de saúde também emprega um imenso número de mulheres, e não apenas em funções de valor agregado, como enfermagem, mas mesmo em cargos administrativos e burocráticos. De fato, praticamente todos os gastos do governo, exceto em defesa e infraestrutura, Medicare, Obamacare, assistência social, empregos no setor público para mulheres e expansão da população carcerária, são uma transferência líquida de riqueza de homens para mulheres ou um subproduto da destruição do casamento 1.0. Em ambos os casos, o feminismo é o culpado. Este gráfico do Cato Institute de gastos do governo federal, clique para ampliar, mostra como os gastos sem levar em conta a defesa têm aumentado constantemente desde 1960. O declínio nos gastos com defesa, longe de ser um dividendo da paz repatriado para os pagadores de impostos, foi usado para financiar mais programas sociais. Ninguém pode afirmar seriamente que o público estadunidense recebe melhor governança, não considerando a defesa, em 2010 do que em 1960, apesar do preço mais alto e, como discutido anteriormente, grande parte desse aumento é resultado direto ou indireto do feminismo. Quando o desperdício do governo estadual e local é adicionado a isso, parece que 20% do PIB está sendo gasto apenas para tornar o governo um substituto para a instituição do casamento, e ainda assim não conseguiu ser um substituto eficaz. Lembre-se novamente que os ganhos dos homens pagam entre 70% e 80% de todos os impostos. A esquerda finalmente encontrou um cavalo de Troia perfeito para expandir um Estado tirânico. Feministas podem fazer pressão por uma transferência de riqueza de homens para mulheres e da indústria privada para o governo, embora sabendo que chamar qualquer questionador de misógino silenciará de maneira muito mais efetiva do que seu quinto colunista militar e camaradas socialistas jamais poderiam silenciar seus respectivos oponentes. Os conservadores são particularmente vulneráveis a essa linguagem de envergonhamento, e a maioria dos conservadores abandonará seus princípios declarados para apoiar incansavelmente todo e qualquer socialismo se puder ser empacotado como cavalheirismo, cuja oposição faz de alguém um misógino.
Não obstante, há razões para acreditar que a cobrança de impostos em muitas partes dos Estados Unidos da América, como em estados como Califórnia, Nova York, Nova Jersey e Massachusetts, atingiu a saturação. Como o ponto ideal já foi cruzado, um aumento nas taxas de impostos causará uma diminuição em vez de um aumento na receita, e o aumento nas taxas de impostos federais exatamente daqui a um ano a partir de hoje, em 1º de janeiro de 2011, provavelmente causará outra recessão, que não será tão facilmente transferido para homens já empobrecidos da próxima vez. Quando os homens são separados dos seus filhos sem o direito de obstruir o divórcio, quando eles são excluídos do mercado de trabalho não pelas forças do mercado mas pela engenharia social e quando descobrem que a sociedade em que acreditavam e, em alguns casos, se uniu às forças armadas para proteger, não tem respeito por suas aspirações, esses homens não têm motivos para sustentar essa sociedade. Um homem solteiro não exige muito para sobreviver. A maioria dos homens solteiros poderia obter uma existência adequada trabalhando por 2 meses no ano. A razão pela qual um homem pode trabalhar duro para ganhar muito mais do que precisa para si mesmo é para atrair uma esposa em meio a um campo competitivo, financiar um lar, ter 2 filhos e, finalmente, alcançar o status de pilar da comunidade. Homens jovens que exibiam alto potencial econômico e compatibilidade favorável com o tecido social impressionariam os pais de uma garota com eficácia suficiente para ganhar sua mão no casamento. O homem continuaria trabalhando muito duro, com os frutos de seu trabalho indo para o Estado, empregador e família. De 80 a 90% da produção de um homem foi destinada a outras pessoas que não ele, mas ele tinha uma família e um status elevado em troca, por isso ficou feliz como laranja. As 4 sirenes mudaram isso, o que permitiu às mulheres perseguir machos alfa apesar da improbabilidade matemática de se casar com um, enquanto ignoravam totalmente os machos beta. Os machos beta que foram instruídos a seguir uma vida produtiva e responsável de conformidade descobriram que estavam enganados. Homens que se destacaram sob as regras sociais de apenas 2 décadas atrás são muitas vezes deixados totalmente traídos pelas regras de hoje e resultam na recusa de sustentar uma sociedade fortemente dependente de sua produtividade e engenhosidade. As mulheres acreditavam que podiam se libertar de todas as suas obrigações tradicionais só para saber, de maneira descontraída, que agora elas estão mais infelizes do que eram antes, enquanto os homens ainda cumpriam todas as suas obrigações tradicionais, principalmente como banqueiros e protetores de mulheres. Desnecessário dizer que, apesar do campo do cavalheirismo entre os homens, eventualmente eles sentirão que cavalheirismo exige um nível de gratidão que não é eminente. Para ver o que acontece quando o papel do marido e do pai é desvalorizado e o Estado entra em cena como substituto, não precisa ir mais além da comunidade afro-estadunidense. Em Detroit, o preço médio da habitação caiu de $98 mil, recentemente em 2003, para apenas 14 mil hoje. A indústria automobilística transferiu empregos de Detroit muito antes de 2003, de modo que o declínio não pode ser atribuído apenas à migração industrial, e cidades como Baltimore, Oakland, Cleveland e Filadélfia não estão em melhor forma. Para aqueles que acreditam que isso não pode acontecer em comunidades brancas, dê uma olhada na subclasse branca na Grã-Bretanha. A metade inferior da população branca dos Estados Unidos da América é vulnerável a o mesmo destino da comunidade negra e cidades como Los Angeles estão perigosamente próximas à detroitificação. Além disso, as pessoas parecem ter esquecido que a segurança física da sociedade, particularmente das mulheres, depende inteiramente da proporção de homens agressores e homens protetores que ficam abaixo de um certo limiar crítico. À medida que mais homens são excluídos do mercado de trabalho, o crime se torna uma alternativa. Até homens altamente instruídos que se sentem traídos podem atacar, e quase todos os tiroteios e todas as recentes tentativas terroristas no Ocidente eram de homens educados e com boas perspectivas de carreira, mas eram mal amados. Embora os homens profissionais certamente nunca recorram ao crime, o que eles poderiam fazer é a falta de vontade de ajudar uma donzela em perigo. Mais homens simplesmente perderão interesse em salvar pessoas e isso inclui policiais que também podem se sentir maltratados pela misandria predominante. A segurança é como o ar, só é notada quando desaparece. As mulheres têm uma soma tremenda a perder ao criar muitos homens indiferentes. O patriarcado funciona porque induz homens e mulheres a cooperar sob suas forças complementares. O feminismo não funciona, porque incentiva o comportamento imoral nas mulheres, que eventualmente acaba por desgastar até o cavalheirismo durável dos homens beta,
tornando ambos os sexos piores. Não é segredo que a maternidade solteira é fortemente subsidiada, mas é menos compreendido que a solteirona também é fortemente subsidiada por meio de uma variedade de meios insustentáveis e não recíprocos. A solução natural padrão é que a sociedade misândrica seja superada e substituída. Chegamos a uma sociedade onde as feministas sentem que são empoderadas, independentes e confiantes, apesar de serem fortemente dependentes de impostos pagos principalmente por homens. Um Estado sombra inconstitucional que extrai pensão para cônjuge a ex-esposa e pensão para filhos dos homens. Uma infraestrutura mantida pelos homens, tecnologias inventadas pelos homens e um nível de segurança que os homens concordam em manter. Então, exatamente o que a sociedade recebeu dessa população de mulheres que são a classe humana mais privilegiada que já viveu? Agora, deixe-me ser claro. Eu acredito que uma mulher deve decidir quantos filhos ela tem ou mesmo se deve ou não ter filhos. No entanto, uma mulher idosa sem filhos não deve ser capaz de extrair recursos dos filhos de outras mulheres. O que é justo e a obrigação das pessoas em idade ativa de apoiar os idosos não deve ser socializada, a fim de subsidiar as mulheres que optaram por não se reproduzir. Vamos dar um exemplo hipotético de 3 mulheres solteiras de 20 anos, uma feminista encalhada urbana, uma conservadora rural e uma muçulmana devota. A tabela a seguir mostra os cronogramas paralelos de suas vidas à medida que as idades progridem em conjunto, com estimativas realistas de eventos típicos da vida. Quando as pessoas falam sobre a queda da taxa de natalidade no Ocidente, geralmente não conseguem explicar a lacuna adicional causada por ter filhos aos 23 anos versus 33 anos. Como mostra a tabela, uma proporção de 1 de 3 jovens leva apenas 40 anos para gerar uma proporção de 12,0 de netos. Considere também que já temos 20 anos neste processo de 40 anos, portanto cada uma dessas mulheres tem 40 anos hoje. Então, como estimamos o valor que a sociedade acabará recebendo por se organizar de uma maneira que as mulheres jovens possam escolher uma vida de boemia, comprando bolsas de $300 e trabalhando como burocratas do governo para tornar o governo um substituto mais completo do marido? Se a visão de uma lamentável megera de 60 anos, ativista do Code Pink que ensina 12 adolescentes muçulmanos de que gênero é uma construção social parece divertida, passemos ao quadro macro. Este mapa mundi clique para ampliar, mostra quantas crianças menores de 15 anos existiam nos principais países do mundo em 2005, ou seja, nascidas entre 1990 e 2005, proporcionalmente ao país com mais filhos. Notavelmente, México e Estados Unidos da América têm o mesmo número de filhos, enquanto o Paquistão e Bangladesh têm tantos quanto a Europa Ocidental. Enquanto os países em desenvolvimento estão vendo suas taxas de fertilidade convergirem para os níveis ocidentais, os nascimentos de 1990 a 2005 já selam certas realidades. Não é necessário dizer que, se avançarmos o tempo em apenas 15 anos, as proporções neste gráfico refletem quais serão as proporções de adultos entre 20 e 35 anos, os anos reprodutivos femininos, por nação no ano 2025. Até o futuro próximo pertence àqueles que se mostram. Feministas encalhadas serão criadas por suas famílias e substituídas muito rapidamente, não pelos conservadores que elas odeiam, mas por outras culturas antitéticas ao feminismo. O Estado que as feministas encalhadas admiram rapidamente se voltará contra elas assim que o Estado avaliar que essas mulheres não estão produzindo novos pagadores de impostos, nem novas tecnologias e encontrará uma maneira de rebaixá-las de sua atual posição empoderada de direito. Se elas achavam que ter obrigações para um marido seria uma perspectiva terrível, espere até que elas tenham obrigações com o Estado substituto de marido. Humanos como nós existem há cerca de 100 mil anos e hominídeos mais primitivos semelhantes a nós existem por mais 1 a 3 milhões de anos antes. Nós primeiros 99,99% da existência humanoide, o principal objetivo de nossa espécie era o mesmo de todas as outras espécies que já existiram: reproduzir. Fêmeas são o recurso reprodutivo mais escasso, já que o número de bebês que podem ser produzidos não diminui mesmo que a maioria dos homens morra. Mas cá para cada mulher que morre, humanos não viveram muito além das idades de 40 a 45 anos no passado, como mencionado anteriormente. Por esse motivo, o cérebro humano continuou a conexão rígida evolutiva de nossos ancestrais, valorizando o bem-estar feminino enquanto os homens permanecem descartáveis.
dado que canalizar todo e qualquer recurso para as mulheres estava intimamente relacionado à sobrevivência dos filhos. Homens e mulheres evoluíram para ver esse status quo como normal. O imperativo feminino, if, era o imperativo humano. À medida que a sociedade humana progrediu, as prioridades foram ajustadas. Por um lado, os avanços tecnológicos e a prosperidade garantiram que a mortalidade infantil caísse de cerca de 50% para níveis muito baixos. Portanto, não eram mais necessários 12 nascimentos para produzir 6 crianças que atingiram a idade adulta. Em segundo lugar, à medida que os humanos se afastaram da agricultura para uma economia baseada no conhecimento, o número de filhos desejados diminuiu e quase todos os países de alta e média renda têm taxas de natalidade menores que 2 até hoje, com muitas mulheres produzindo 0 filhos. Terceiro, tornou-se evidente que humanos são agora a primeira espécie a produzir algo mais do que apenas prole. Os humanos agora produzem tecnologia. Como resultado, a antiga correlação direta entre canalizar recursos para as mulheres e a sobrevivência dos filhos, que era verdade para 99,99% da nossa existência, agora não é mais. No entanto, nossos cérebros fortemente conectados não se adaptaram a essa transformação muito recente e talvez não possam se adaptar. As mulheres são programadas para extrair recursos infinitamente e a maioria dos homens é programado para compelir. Por essa razão biológica antes válida mas agora obsoleta, a sociedade ainda inquestionavelmente canaliza a vasta maioria dos recursos para as mulheres. Mas, em vez de alcançar os filhos, esse dinheiro agora encontra seu caminho para produtos de consumo voltados para as mulheres e um estado sombra projetado para transferir todos os custos e consequências para longe das mulheres. A maioria das pessoas considera nossa sociedade existente normal, mas eles falharam em observar como o desvio de dinheiro para as mulheres é obsoleto agora. No século XXI não há razão para que qualquer distribuição de recursos, se houver uma, que seja distribuída de qualquer maneira que não meio a meio. Vá a qualquer loja de departamento ou shopping center. Pelo menos 90% dos produtos presentes existem produtos que nenhum homem comum consideraria comprar. No entanto, eles ocupam um espaço valioso nas prateleiras, o que é uma evidência de que esses produtos são vendidos em volume. Quem os compra? Olha em volta em qualquer país próspero e vemos produtos voltados para as mulheres, pagos pelo dinheiro que a sociedade desviou para as mulheres. De produtos de lojas de departamentos, proliferação de restaurantes para viagem, juros hipotecários e um sistema judicial fraudulento para subsidiar a hipergamia feminina, todos representam o produto final de recursos canalizados para as mulheres, para uma função que as mulheres diminuíram bastante. Essa é a maior má alocação de recursos de todos os tempos, e esse mau investimento sempre resulta em uma correção quando a bolha estourar. Isso não quer dizer que devemos voltar às taxas de nascimento de 12 filhos, pois isso não é desejável e nem necessário. O quadro geral aqui é que um aspecto importante da psique humana é bastante obsoleto, com homens e mulheres culpados. Quando essa situação se corrigir, será o evento mais perturbador que a humanidade já enfrentou. Alguns chamam isso de uma variante da singularidade tecnológica, que acontecerá muito depois de 2020, mais ou menos 2060 e 2065, mas mesmo pensadores proeminentes evitam qualquer menção à correção óbvia nos fluxos de recursos inclinados por gênero que ocorrerão. Examinamos anteriormente como as 4 sereias do feminismo se combinaram inesperadamente e proporcionaram às mulheres escolhas com as quais elas nunca poderiam ter sonhado antes. Algumas mulheres fizeram contribuições positivas à sociedade, mas algumas deixaram que a miséria e a ganância desenfreada as consumissem e causaram a situação desastrosa que atualmente vemos. A tecnologia sempre causa interrupções no status quo, sempre criando novos vencedores e perdedores a cada onda. Nos séculos passados, Gloria Steinem seria uma governanta e o mistério seria um bobo da corte. O título deste artigo não é a crise misândrica ou mesmo a guerra contra a misandria. É a bolha misândrica porque as forças que garantirão o fim dos maus tratos atuais aos homens já estão no horizonte. Portanto, permitam-me apresentar os 4 cavaleiros da emancipação masculina como uma coalescência de muitas das forças que discutimos, que destruirão a ordem hierárquica atual e insustentável até 2020. 2 pontos. Aprender a verdade sobre como a mente feminina funciona é um corpo de conhecimento precioso e transcendente para qualquer homem. Se ela a usa para se tornar um artista de imersão totalmente imerso,
para criar um vínculo de alma gêmea em um casamento monogâmico por toda a vida ou mesmo para se envolver apenas em encontros infrequentes em encontros eficientes com mulheres. Um homem está livre dos encargos esmagadores que os homens beta não iniciados estão capitulando abaixo. Quando um homem descobre que não há razão para ele comprar um carro de $50 mil, um anel de $20 mil, um festival de nova neurótica de $50 mil, uma casa muito cara contrária a qualquer análise financeira lógica, um advogado de divórcio para salvá-lo da ruína mesmo sendo vítima de abuso de cônjuge, não há maior sentimento de libertação e júbilo, o que equivale a um ganho inesperado de 2 milhões para todos os propósitos objetivos e subjetivos. Quando um homem percebe que reduzir sua renda pela metade agora terá pouco prejuízo para suas perspectivas sexuais, ele pode reduzir o tamanho para um trabalho mais fácil, com uma viagem ao trabalho mais curta e de menor estresse. Quando um homem descobre que apaziguar uma mulher é exatamente o oposto do que ele deveria estar fazendo durante o processo de romantizá-la e seduzi-la, todo esse constrangimento humilhante de rituais pode ser descartado. O êxtase de 2 ou até 3 relacionamentos simultâneos com mulheres de beleza substancialmente acima da média é bastante atingível para um homem que escalou o cume, o que priva ainda mais os infelizes betas. Novamente, a atratividade masculina para as mulheres é de soma zero, de uma maneira que a atratividade feminina para os homens não é. Assim, enquanto 80% dos homens não têm capacidade intelectual para compreender e dominar o jogo, se o número de praticantes sólidos começar a se aproximar de 20%, várias bestas parasitas, de aproveitadoras preguiçosas a um estado sugador de impostos, corrupção em imóveis e as indústrias dos advogados de divórcio, podem efetivamente morrer à míngua. Qual dos 80% de homens que não conseguem conceituar ou dominar as principais habilidades do jogo? Eles não serão condenados a viver uma vida de frustração, humilhação e quase escravidão como cidadãos de segunda classe. Felizmente, essas pobres almas experimentarão uma liberação satisfatória através da tecnologia, assim como as mulheres fizeram através de tecnologias como pílulas anticoncepcionais, máquinas de lavar e aspiradores de pó. Por várias razões, a pornografia na internet é substancialmente mais viciante para o cérebro masculino do que o videocassete ou canais de filme leve erótico dos anos 90. Quando outra geração de tecnologia se difundir no mercado, as implicações serão profundas o suficiente para romper o atual mercado sexual. Este site escreveu no passado sobre como as tecnologias ápticas, sensor de movimento e gráfica levariam os videogames à forma principal de entretenimento até 2012. Imagens holográficas 3D com interfaces ápticas e inteligência artificial suficiente tornarão rudimentar sexo virtual em uma tecnologia disponível para muitos homens bem antes de 2020. Mas até 2020 veremos isso cruzar certos limites que levem a um impacto dramático no mercado muito maior que pílulas contraceptivas e pornografia de internet combinadas. Uma parcela substancial da população masculina se tornará viciada em sexo virtual sem nem perceber. Para aqueles, mulheres principalmente, que afirmam que o sexo em realidade virtual em 2020 não seria um substituto suficiente para o real, essa desvantagem é mais do que substituída pelo fato inevitável de que a mulher virtual teria uma nota 10/10 mais em aparência, enquanto as mulheres reais às quais o usuário beta masculino típico tem acesso estariam na faixa de notas de 4 ou 7. Real nota 10 maior que virtual nota 10 maior que real nota 7, torna irrelevante a alegação de que uma mulher virtual nota 10 não seja tão boa quanto uma real de nota 10, menos de 1% de todas as mulheres. Quando a virtual nota 10 estiver realmente competindo com a maioria das mulheres de 7 para mais baixo. As mulheres desconhecem amplamente o quão diferente é a reação masculina para uma 10 em relação a uma 7 e muito menos a mulheres com pontuações ainda mais baixas. Quando homens solteiros chegam em casa do trabalho na noite de sexta-feira, eles simplesmente assumem a imersão em realidade virtual, dando um novo significado ao conceito de teste beta. Esses homens sequestrados ficarão visivelmente ausentes dos bares e boates que eram os antigos locais de gastos e frustração, fazendo com que muitos estabelecimentos fechem seus negócios. Os cérebros desses homens se moldarão na medida em que não conseguem mais reunir libido para a maioria das mulheres de verdade. Isso causará uma desvalorização maciça no valor do mercado sexual da maioria das mulheres, resultando em mulheres nota 8 sendo tratados como 5 e mulheres de 35 anos incapazes de atrair o interesse de homens de 55 anos.
O momento Willy Coyote para as mulheres avançará alguns anos à frente e os alfas com competência no jogo encontrarão um campo ainda mais fácil de mulheres desesperadas para desfrutar. Outra tecnologia que avança no Japão é a de robôs fêmeas realistas. Eu não acredito que as robôs sexuais serão práticas ou econômicas em relação às soluções derivadas de software videogame, simplesmente porque esse robô não é competitivo com a realidade virtual em termos de custo, privacidade, versatilidade e capacidade de atualização. Algumas feministas não são cegas à desvalorização sexual cataclísmica que as mulheres irão experimentar quando essas tecnologias chegarem ao mercado e já estão se movendo em busca de proibições. Tais proibições não serão possíveis, é claro, pois as tecnologias sexuais de realidade virtual são inseparáveis das mais amplas tecnologias de videogame e home theater. No entanto, suas tentativas de pressionarem grupos por essas proibições serão instrutivas. Outra ramificação positiva das tecnologias avançadas de entretenimento adulto é que as mulheres terão que aprimorar o único atributo restante que a tecnologia não pode substituir: a capacidade de fazer um homem se sentir amado. As mulheres modernas serão forçadas a se familiarizar com esse conceito antigo, a fim de gerar uma vantagem competitiva. Essa necessidade poderia levar a um movimento de mulheres pragmáticas conduzindo um repúdio generalizado à misandria, mascarado de feminismo que criou esse estado de coisas e, portanto, será o choque que beneficiará homens e mulheres. O terceiro cavaleiro é um assunto vasto que contém muitos subtópicos. O tema comum é que as forças do mercado em todo o mundo acabam encontrando uma maneira de contornar as cercas legislativas construídas em qualquer país Islã, além das altas taxas de natalidade dos muçulmanos que vivem nas mesmas cidades ocidentais nas quais feministas residem. Um calcanhar de Aquiles dos esquerdistas em geral e misândricos em particular é a falta de vontade de confrontar outras culturas que realmente impõem restrições às mulheres. Na Grã-Bretanha, os tribunais islâmicos estão agora em operação decidindo casos através dos princípios da Sharia. As leis de divórcio britânicas são ainda mais misândricas do que as leis de divórcio dos Estados Unidos da América e muitos homens britânicos, em desespero, estão recorrendo aos tribunais da Sharia para evitar a ruína que a lei britânica lhes infligiria. Os tribunais islâmicos estão mais do que felizes em acolher esses homens, e as feministas não ousam protestar de maneira gritante. Por levar homens britânicos para os tribunais da Sharia, a misandria é lindamente autodestrutiva. A ironia é que o grupo que era nosso inimigo na crise da década anterior agora é de fato aliado na crise desta década. Não digo isso simplesmente porque sou muçulmano. B. Expatriação. Enquanto os Estados Unidos continuam a atrair o maior mérito e volume de imigrantes legais, quase todo homem estadunidense que se muda para a Ásia ou América Latina presta um testemunho brilhante sobre a qualidade de sua nova vida. Um homem que sai para um país mais amigável ao homem e se casa com uma mulher local está efetivamente cortando um total de 3 parasitas nos Estados Unidos da América, o estado que recebeu seus impostos, a potencial esposa que se sustentaria dele e as indústrias em que ele é obrigado a gastar dinheiro, casamento, diamante, imóvel, advogado de divórcio. Além disso, essa ação também reduz o número de homens disponíveis restantes nos Estados Unidos. Os misândricos que projetam sua patologia para fora chamando esses homens de misóginos estão curiosamente preocupados porque esses mesmos homens estão deixando os Estados Unidos da América. As feministas não deveriam estar felizes se os misóginos estão indo embora. Assim, vemos mais um exemplo de feministas buscando roubar homens, sem lhes proporcionar nenhum benefício em troca. Quanto mais injusto um lugar se torna, mais vemos pessoas talentosas indo para outro lugar. Quando a palavra das leis de divórcio dos Estados Unidos da América se torna comum na Índia e na China, isso pode até impedir que alguns futuros pagadores de impostos imigrem para os Estados Unidos, o que é mais um motivo pelo qual o governo está perdendo dinheiro a respeito da misandria. C. Turismo médico. A soma total de óvulos doador mais fertilização in vitro mais barriga de aluguel custa $150 mil ou mais nos Estados Unidos da América, mas pode ser feita na Índia por apenas 20 mil em clínicas de alta qualidade que estão construindo um forte histórico. Enquanto a maioria dos clientes das clínicas de fertilidade da Índia são casais, houve muitos homens solteiros optando por criar seus próprios bebês biológicos dessa maneira. Embora esse caminho não seja para todos, agora existe a capacidade de ter um filho por $20 mil, e até 2 filhos em paralelo com 2 barrigas de aluguel diferentes em um pacote de 2 por 1 por 35 mil.
A pobre mãe de aluguel na Índia ganha mais do que ela poderia ganhar em 10 anos em sua vocação anterior na construção civil ou limpeza doméstica. É um ganho de mão dupla para todos os envolvidos, exceto para a mulher ocidental que teve seu preço fora do mercado para se casar com esse homem. O turismo médico também afasta o sistema de saúde dos Estados Unidos da América de certos procedimentos, e o sistema de saúde dos Estados Unidos da América emprega um grande número de mulheres, principalmente em funções administrativas e burocráticas que pagam a elas o dobro do que poderiam fazer no setor privado. Essas mulheres vão experimentar o que os trabalhadores masculinos da indústria fizeram uma geração antes, apesar da bolha do governo cada vez mais cara que mantém os salários inflacionados das mulheres por tanto tempo em segurança. Então, como podemos ver, as forças da globalização são muito maiores do que aquelas que sustentam o desequilibrado status quo. Em passagens anteriores foi destacado como até a feminista mais estritamente egomaníaca e fortemente dependente dos empenhos masculinos. Repetirei novamente que nunca haverá uma sociedade humana bem-sucedida em que os homens não tenham incentivo para aspirar ao máximo de suas capacidades produtivas e empreendedoras. O contrato entre os sexos foi quebrado nos Estados Unidos urbano, embora ainda tenha algum efeito nos Estados Unidos rural. A escala progressiva do imposto de renda nos Estados Unidos da América foi arrecadada sob a premissa de que homens que pudessem ganhar 10 vezes mais do que eles precisavam para si sempre correria, em favor das suas famílias. Um homem sem tais aspirações familiares pode escolher um emprego mais fácil com salários mais baixos, custando ao Estado mais do que ele próprio para ele mesmo. Menos receita tributária não significa apenas menos subsídios para mães solteiras e empregos no governo para mulheres, mas menos dinheiro para a aplicação da lei. Menos receita tributária também significa menos policiais e menos recursos judiciais para aprisionar homens. A utopia hipergâmica feminista não é autofinanciada, mas é precariamente dependente de todo homem beta que trabalha em sua capacidade total, sem o qual a bolha do governo, inseparável da bolha misândrica, se colapsa. Portanto, a misandria é matematicamente impossível de financiar por um período prolongado de tempo. Um Estado com um governo pequeno é muito mais sustentável do que um Estado que busca um governo em constante expansão, que então não pode ser financiado e desce para uma massa de contradições que é exatamente o oposto do que os estatísticos pretendiam. Veja o capitalismo de gangsters que domina a Rússia contemporânea. Esses 4 cavaleiros convergirão no final desta década para transferir os custos da misandria dos homens para as mulheres e, em 1º de janeiro de 2020, avaliaremos como a bolha misândrica estourou e as consequências que as mulheres sofrerão por terem cometido o erro de deixar as feministas controlarem seus destinos. Observe que eu não listei o surgimento de nenhum movimento dos direitos dos homens como um dos 4 cavaleiros, pois é improvável que isso aconteça pelas razões acima mencionadas. Para aqueles que disputam os 4 cavaleiros, eu gostaria de ver seu histórico de previsões para comparar com o meu. As mulheres tinham suas 4 sirenes e agora o pêndulo precisa balançar na mesma amplitude na outra direção. Lembre-se dos 4 cavaleiros ao longo desta década e lembre-se do que leu aqui no primeiro dia do ano de 2010. Quando deixamos uma década em que a principal ameaça à segurança e prosperidade dos Estados Unidos da América era o terrorismo islâmico e entramos em uma década em que a principal ameaça é a misandria, qualquer pessoa interessada em qualquer um dos seguintes tópicos deve prestar atenção: qualquer pessoa com um filho, irmão, sobrinho ou mentorado entrando em casamento, principalmente sem a proteção parcial de um acordo pré-nupcial. Como descrito anteriormente, ele pode ser arruinado, separado de seus filhos e preso de uma maneira a que poucos suspeitariam que pudesse acontecer em qualquer democracia avançada. A taxa de suicídio de homens divorciados é chocantemente alta. Qualquer pessoa que concorde que uma civilização em que a maioria dos adultos faz parte de famílias com pai e mãe sempre superará e substituirá uma civilização em que grande parte dos adultos não esteja conduzindo famílias com pai e mãe. Qualquer pessoa com netos menores, sobrinhas e sobrinhos ou bisnetos. As leis do divórcio incentivam o uso de filhos como peões durante o divórcio e nenhum pensador sério pode contestar o problema que assombra os filhos do divórcio nos anos seguintes. As feministas inventam pesquisas falsas sobre o papel do pai ser supérfluo, mas a observação de exemplos do mundo real prova o contrário. Qualquer pessoa que possua uma casa cara em uma comunidade de famílias. A crescente aversão dos homens ao casamento criará menos famílias novas e, portanto, menos compradores para essas casas. Lembro a todos que,
Se tiverem 20% do patrimônio em sua casa e uma hipoteca de 80%, mesmo um declínio de 20% no preço da habitação é um declínio de 100% no seu patrimônio, que pode ser todo o seu patrimônio líquido. Detroit, a primeira grande cidade dos Estados Unidos da América a ver uma perda de perspectivas de emprego masculino beta, viu o preço médio das casas cair recentemente de $98 mil em 2003 para apenas $14 mil atualmente. Um declínio menor que isso devastaria o patrimônio líquido dos proprietários de residências restantes e pode acontecer em qualquer comunidade de residências unifamiliares. Se você possui uma casa, seu patrimônio líquido está inseparavelmente ligado à formação e preservação de famílias com o pai e mãe. Alguém preocupado com o aumento do crime. 72% das crianças afro-americanas nascem de mães solteiras e o número de crianças brancas se aproxima de 30%. Além disso, a recessão masculina acabará por garantir que o único meio de sobrevivência para muitos homens seja formar quadrilhas e tomar objetos de valor à força. Homens mal amados, que no passado teriam acasalado com esposas, são fáceis de serem recrutados tanto por quadrilhas quanto organizações terroristas. Qualquer pessoa preocupada com os crescentes déficits orçamentários federais e estaduais e os custos de assistência e saúde médica, para os quais o Estado continua a insistir em aumentar os impostos em vez de cortar gastos. Menos homens escolhendo trabalhar por longas horas necessárias para obter rendas altas quebrarão o modelo dos 10% do topo pagando 75% dos impostos, e mais homens sendo presos por atrasos de pensão para cônjuge, não sendo bons o suficiente na cama ou se defendendo da violência conjugal drenará os cofres fiscais. Custa $60 mil por ano para manter um prisioneiro. Quem pensa que a Constituição dos Estados Unidos da América é um documento valioso, inocente até que se prove o contrário, não se aplica em muitas áreas do direito pesado feminista. O Estado Sombra discutido anteriormente está usando o feminismo para conduzir todo tipo de tirania horrível contra homens inocentes, o que compromete muito a capacidade dos Estados Unidos de reivindicar que ainda é terra da liberdade. Alguém preocupado com a segurança nacional. À medida que mais homens sentem que essa sociedade o está traindo, menos deles arriscarão suas vidas nas Forças Armadas apenas para descobrir que advogados de divórcio têm convencido sua esposa a deixar o casamento enquanto ela estiver em ação militar. Chegar em casa de um campo de batalha só para ser inserido morto é uma traição vergonhosa aos nossos melhores rapazes. Além disso, eu já mencionei como os homens britânicos estão recorrendo aos tribunais islâmicos na esperança de evitar a ruína nas mãos das leis misândricas britânicas. Muitos homens podem concluir que o Islã lhes oferece mais do que sua sociedade nativa que se voltou contra seu gênero e agirá em direção à autopreservação. Qualquer mulher que está horrorizada com o tratamento de qualquer mulher que se desvia da doutrina feminista e que está perturbada pelas palavras e ações das autoproclamadas feministas hoje. Se você acredita que toda ação tem uma reação igual e oposta, você deve se preocupar com o que as feministas estão atraindo, chutando um cachorro amigável muitas vezes. Por fim, qualquer pessoa com uma filha ou irmã jovem que está prestes a entrar em um mundo onde é muito mais difícil para todas, exceto para as mulheres mais bonitas se casar, onde os custos do feminismo enlouquecido logo serão transferidos para longe dos homens para as mulheres. Mesmo que ela não tivesse, eu poderia listar ainda mais razões para me importar, mas o ponto é claro. O maior desafio da década está resumido diante de nós. Neste dia, 1º de julho de 2012, exatamente 25% da década descrita neste artigo passou. Não incluiu em uma pesquisa na data de lançamento original de 1º de janeiro de 2010, pois os conceitos descritos aqui eram radicais demais para a maioria dos leitores. Mas agora que essas ideias se tornaram mais comuns, posso incluir uma pesquisa simples sobre se estamos realmente em uma bolha misândrica, pesquisa encerrada após 60 dias. Sou apenas um observador e não me tornarei ativista de nenhum tipo, embora, como descrito anteriormente, ser um inativista no espírito de Mahatma Gandhi também é poderoso. Como futurista, tenho que prever as coisas antes que elas se tornem óbvias para todos os outros. Os leitores regulares sabem que meus registros de previsões são precisos e prestam atenção às minhas palavras quando digo que a inflação adicional e a subsequente deflação precipitada da bolha misândrica definirão a próxima década estadunidense. Então aqui, no primeiro dia da década de 2010, eu estou revelando o artigo que irá gerar milhares de outros artigos.
Como mencionado no topo, o que você acabou de ler é o equivalente a alguém em 1997 prevendo toda a guerra ao terror com detalhes interesse nessa doutrina do ódio. Como afirmado no resumo executivo do início, as feministas estão levando as mulheres comuns ao abismo. Vívidos. O nível de detalhe que forneci sobre o colapso da bolha misândrica se desenrolará com precisão comparável, como quando este site previu a bolha imobiliária 2 anos antes e o nível exato em que o mercado de ações chegaria ao fundo, 6 meses antes do fato. Conheço uma bolha quando vejo minha misândrica é a principal desta época. Aposte contra as minhas previsões por sua conta e risco. Este site previu que os Estados Unidos da América ainda serão a única superpotência em 2030 e, embora não desejemos rescindir essa previsão, apresentarei uma ressalva de que a vitalidade dos Estados Unidos da América em 2030 depende de um desenrolar satisfatório e ordenado da bolha misândrica. Resta ver que sociedade pode criar prosperidade econômica e ainda garantir que ambos os sexos sejam bem tratados, e os Estados Unidos da América atualmente não estão no caminho certo nesse sentido. Por esse motivo, estou menos confiante com uma deflação suave da bolha misândrica. Desinflar, mas pode ser um furacão turbulento. Somente os Estados Unidos rural pode guiar o resto da nação para uma transição mais pacífica. No entanto, a Grã-Bretanha pode estar além do resgate.